Sobre o último pronunciamento do Bolsonaro, por que está dando tanto o que falar? Por que tantas porradas? Vamos fazer uma análise técnica sobre esse polêmico discurso. Eu sou Carlos Caioda, estrategista político. No vídeo de hoje vou fazer uma análise sobre o pronunciamento do presidente Bolsonaro, que foi do último dia 24 de março de 2020. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Vamos lá. Eu, como estrategista político, vou analisar alguns aspectos do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, ver o lado técnico e outros estratégicos, para que você entenda um pouco o que aconteceu sobre o ponto de vista de um estrategista político. Primeiro ponto, vamos analisar os técnicos. Bolsonaro, algumas vezes olhando para o lado do vídeo, logo se vê que foi gravado e editado com um monte de cortes, ou seja, Bolsonaro estava lendo um teleprompter. Pelo tanto de cortes, logo se vê que ele errou muitas vezes, e o que aparenta um desconforto. Aparentemente, a apreensão é normal, ele está em uma fase de tensão, com fortes estresse e que exige que ele busque um jeito mais seguro de fazer aquele vídeo. Talvez ele tenha tentado inúmeras vezes, imagino eu, né? E não tenha conseguido, e decidiu optar pelo corte. Isso acontece muito, então se nota o Bolsonaro desconfortável no vídeo do pronunciamento. Agora vamos aos aspectos estratégicos, que são mais importantes, né? Quando um político decide fazer um comunicado, a assessoria logo pensa para quem que ele está falando. Quem construiu aquele roteiro segue a ordem de uma pessoa que vai falar. Então, provavelmente, quem fez aquele roteiro perguntou para o presidente: Bolsonaro, você vai falar para quem? O que o Bolsonaro sempre mostrou é que ele tinha duas opções. Ou ele falaria para o seu público, que é geral, todos os brasileiros, ou ele falaria para o seu eleitor nichado. O Bolsonaro decide falar para aquele eleitor nichado. Então, se você que está aqui no YouTube, meu amigo, o Bolsonaro não está falando para você exatamente, aqui no YouTube. Na classe média alta, você que consome vídeo, que está sempre conectado por informações relevantes, com a galera que não está pedindo, não vá para a rua, não é para você. O Bolsonaro está falando com o eleitor dele. Sim, falou para o público nichado dele. Você deve ter tido essa percepção com aquela turma dos bolsonaristas, com essa gente. Então, para falar com essa gente, ele tem que adotar alguns padrões, que é reforçar a mídia como inimigo, reforçar os erros da mídia, trazer a histeria em excesso. Um detalhe também foi o vídeo que viralizou do Marcos Mion. Isso quer dizer que na periferia as pessoas vão morrer na rua, vão morrer em suas casas, vão morrer a caminho do hospital, vão morrer no corredor. A gente está falando realmente de um filme de terror. Falando em 1 milhão de mortos, esse tipo de assunto. E também colocando um contraste muito nítido em relação à posição dele com os governadores. Quando o Bolsonaro dá aquela... O que acontece? Nesse meio tem um grande erro que muitos jornalistas assumem em achar que Bolsonaro não governa para os pobres, não representa o pobre. Os números dizem que boa parte dos eleitores de Bolsonaro são pobres. A maioria das comunidades das favelas votaram e elegeram Bolsonaro. Então ele também fala para esse povo. E o que é que está causando essa polaridade dos dois extremos, dos grandes empreendedores do país e das pessoas mais pobres? É essa quarentena. Sobre o número, até então, baixo de mortes. Pode ser um número baixo de mortos porque eles não estão sendo testados ou porque eles não estão reconhecendo mortes por coronavírus. Mas o número oficialmente baixo. E até o dia de hoje, qual que é o tripé que organiza o discurso do Bolsonaro na TV? É que ele fala para o público dele: mídia e governadores são inimigos. Os brasileiros precisam sair para trabalhar. E está acabando o seu dinheiro. Na minha opinião, houve um erro estratégico. Foi a escolha da palavra escola. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos... Esse foi um detalhe que, se eu fosse estrategista do Bolsonaro, eu não deixaria no discurso essa palavra. Achei errado ele ter falado a palavra escola, pois os principais mortos são velhos.
Por que abriram as escolas? Um erro. Na minha opinião, um super erro. Poderia ter substituído por comércio, indústria. Por quê? Agora entrou o ponto fraco dele, entendeu? Quando ele fala a escola, ele dá munição para que a oposição vire e fale assim: o Bolsonaro quer que as crianças vão para a escola. E se as crianças morrerem, a culpa é de quem? E se ele tivesse falado comércio, a repercussão seria outra. Simples, era ter usado a palavra comércio. Vamos pôr, mudaria para, vamos pôr assim: por que estão fechando o comércio? Como que um pai de família vai pagar as contas? Como que ele vai se sustentar? A economia não pode parar. A escola foi o ponto fraco. Agora, lá do outro lado, quem é da oposição esquece tudo que o Bolsonaro falou, só pega a palavra escola e bate nele com a palavra escola até o final do mês. Você, meu candidato, tem que entender o que acontece quando se erra uma simples palavra. Porque agora o Bolsonaro, presta atenção como é que muda tudo. Que agora o Bolsonaro manda as crianças voltarem para a escola. Bolsonaro contraria o mundo. Bolsonaro contraria todos os líderes mundiais. Bolsonaro quer ser o único país que manda criança para a escola. Basicamente isso é uma análise de um marqueteiro estrategista. Aí você tira suas conclusões, você mesmo, candidato. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido quão forte é um erro de estratégia. Você, candidato, que pensa em gravar vídeo, se atente a isso, pois seu concorrente pode usar isso a favor dele. Bom, e se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida. Se tiver alguma opinião diferente, deixe aqui nos comentários que a gente debate isso. E me segue lá no meu Insta, que eu tenho conteúdo exclusivo para você. Até o próximo vídeo.